que tem sido bom para a gente. A gente tem mais resultados positivos do que a gente começou a fazer. Deixa eu te dizer o que acontece. Irmãos, às vezes tem alguns assuntos que trazem bíblicos, né? Que trazem muitas dúvidas para a gente. E muitas vezes eles trazem até polêmicas. E o que o pregador faz? O pregador tem medo da polêmica. Tem medo do assunto difícil. Então ele vai pregar, ele só dá uma passadinha e fala uma frase. Por que para todo mundo? Porque a pessoa fica com dúvida. Então o que a gente faz? Um domingo por mês e uma quarta por mês, eu não aviso se é o primeiro, segundo, quarto, quinto domingo. Um domingo por mês e uma quarta por mês, eu separo para fazer o que nós chamamos de um culto de perguntas e respostas. Entende? Então você levanta a sua mão e faz perguntas e nós, na medida do possível, respondemos aqui. Ok? Na medida do possível, respondemos as perguntas. Então, queridos, os irmãos da igreja já sabem, então vou passar umas diretrizes para você que ainda não ouviu. Primeiro, irmão, quando eu falasse agora, levanta sua mão rapidamente, se você tiver uma dúvida. Levanta sua mão rapidamente. Sabe por quê? Os irmãos, já teve perguntas aqui que eu respondi com 10 segundos. Pastor, o que é isso? Pronto, 10 segundos, respondeu. Entendeu? Mas eu já tive perguntas que eu demorei 40 minutos para responder. Tomou o tempo do culto todo com uma pergunta só. Aí você estava com vontade de fazer pergunta e não deu tempo. Então não fique esperando não. Tá? Liberou, levanta a sua mão logo. Porque os internautas perguntam também, pela internet. Segunda coisa, querido. Não existe pergunta boba, não, pastor. Eu estou querendo fazer uma pergunta, tenho até vergonha, uma pergunta muito boba. Nunca teve uma pergunta aqui que alguém disse que era boba, que essa pergunta não foi extremamente profunda. Toda vez que alguém fala, pastor, eu queria perguntar, mas sabe, é uma pergunta assim, tão simples, tão boba. Na verdade, ela é de um teor teológico muito grande, muito grande. Outra coisa, pode perguntar, que eu tenho resposta para qualquer pergunta que você fizer. Como assim, pastor? Você não acha que você é arrogante, não? Não, querido. Se você perguntar alguma coisa e eu não souber a resposta, pastor, o que é isso? Eu vou falar assim com você, não sei, mas eu te respondi. Não respondi? Não sei a resposta. Outra, última aqui, que eu quero falar para você. Você já ouviu aquele ditado assim, perguntar não ofende? Meu lema é responder também não. Então não pergunta, não, que eu respondo. Entendeu? Se você perguntar, eu vou responder. Amém? Já está liberado. Ô, pastora Cláudia. Pastora Cláudia. Passa o meu celular para o Felipe. Eu já pago você? Não, né? Porque as perguntas dos internautas já vão fazer isso. Já está aí, gente. Beleza. Então, irmão, antes de eu pedir para você levantar a mão, o pastor Felipe foi esperto. Ele já fez uma pergunta antes de começar. Fez uma pergunta. Ah, tá, tem mais uma coisa. Pastor, eu quero perguntar, mas eu tenho vergonha. Você levanta a mão, o diácono vai levar um papel e uma caneta até você. Coloca no papel e não se for o seu nome, ninguém vai saber quem perguntou. A joia? A pergunta do pastor Felipe foi a seguinte. Pergunta do pastor Felipe. Pastor, eu já ouvi dizer que foi a queda de Lúcifer. Então, quando Lúcifer caiu, abalou de uma certa maneira a terra, e os dinossauros desapareceram. Irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Eu falei assim, essa pergunta é muito boa. Sabe por quê, irmão? Bota uma coisa na sua cabeça. Bota uma coisa. Os anjos são espíritos. Lúcifer, as palavras, eles não têm matéria, não têm corpo. Esse negócio deve ser vermelho, com chifre, com rabo, com tudo, com tridente. Isso foi uma imagem que a Igreja Católica colocou na Idade Média. Não existe isso. Entendeu? Não existe. Ele é espírito. E deixa eu te falar, espírito não precisa de um lugar. Ele caiu de posição. Ele tinha uma posição diante de Deus e perdeu aquela posição. Entendeu? Então não é de um lugar. Aí ele estava no céu e caiu. Né? E caiu com um terço dos anjos. A pessoa pensa que é fisicamente, de maneira material que ele caiu. Não, ele caiu de posição que é espírito. Espírito é invisível, é imaterial, entendeu? Então ele caiu de posição. Como é que você me explica os dinossauros?
sendo que a gente tem fósseis deles espalhados pelo mundo, nos museus do mundo inteiro. Irmãos, eles foram extintos primeiro com o passar dos anos. Com o passar do dia que foram passando os anos, de Adão e Eva para cá, a gente tem 6.000 anos. Mas a geologia, ele vai pegar uma rocha e falar assim, olha, essa pedra aqui tem 14 milhões de anos, e tem mesmo. Então, com o passar das eras, dos tempos, eles foram ficando extintos. Os pouquíssimos seres pré-históricos que existiam foram destruídos no dilúvio. Poucas espécies, pouquíssimas, foram destruídas no dilúvio. Não tem nada a ver com a queda de Lúcifer. Ele não caiu de um lugar para o outro. Ele caiu de posição. A prova diz que ele tem acesso à presença de Deus. Olha, tem, pastor? Tem. Você já viu Jó, capítulo 1 e capítulo 2? Um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás veio no meio dele. E aí o Senhor perguntou, de onde vem Satanás? De onde ele passear por ela? E o capítulo 2 fala a mesma coisa. Ele caiu de posição diante de Deus. Não é de lugar. Amém? Então ele não tem matéria. É a mesma questão do estado intermediário dos mortos. O céu não é um lugar. E o inferno também não é um lugar. É um estado. Quem morreu salvo está num estado de gozo. Quem morreu sem salvação está num estado de tormento. Por quê? Porque a matéria foi para debaixo da terra. E alma e espírito são imateriais e invisíveis. Não precisa de um lugar. Ok? Ok? Já tem pergunta aí? Não, aqui não, mas tem uma pessoa que quer que o senhor fale a respeito da ideologia de gênero, para que a pessoa compreenda melhor a respeito disso. Me ajuda lá. Mateus 19, vem cá, Márcio, faz favor. Mateus 19. A próxima irmã alta, tá? Já tinha levantado a mão. Essa semana, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas, pastor, o senhor está diferente, o que foi? Ele foi, tirou o cavanhaque. Né? Essa semana minha esposa olhou para mim e brincou, o homem está ficando velho. Já tem uns fios brancos na barba dele. Já tem uns fios brancos na barba dele. Eu me lembro como se fosse um homem que eu ficava doido para a barba crescer, que você era adolescente, né? Agora você tem fio branco. Entendeu? Eu posso dizer que no princípio eu era novinho, hoje eu já não sou tão novo assim mais. Posso? Posso. Olha o Paulo César. Olha lá. Está vendo? Eu posso dizer que no princípio o Paulo tinha cabelo, hoje ele não tem mais. Entendeu? Olha o pastor Rafael. Eu posso dizer que no princípio a barriga dele era tantinho, hoje é um pochetezinho? Posso. Então no princípio é uma coisa, depois é outra. Mateus 19. Vamos lá. Mateus, ideologia de gênero, foi a pergunta. E aconteceu que, concluindo, depois você presta atenção no verso 6, né? E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez, que era o 4, eu falei 6, mas é o verso 4, aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Você não leu que Deus, quando fez o ser humano, no princípio, ele fez macho e fêmea? Ele fez no princípio. E hoje? Então vamos lá, continua. E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe coisa. Então, por que não vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar.
Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino do céu. Quem pode receber isso, receba. Então olhe para mim, irmãos, olhe para mim. Deixa eu explicar para vocês. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Se você pegar um mini dicionário da língua portuguesa, eu não estou falando dicionário. Dicionário de português ele é grande, assim, dessa grossura. Tá? Um negócio desse tamanho, dessa grossura, dicionário de português. O mini dicionário, aquele que a criança leva para a escola, é um troço dessa espessura, não é? Deixa eu te falar. O dicionário do grego, querido, ele é finíssimo, fininho. Sabe por quê? No grego só tem 319 palavras. Dá até para você decorar. No português temos milhares e milhares e milhares de palavras. No grego, 319. Se você quiser, você decora todas as palavras do grego. Então, uma palavra, ela tem vários significados. E eu quero falar dessa palavra eunuco, que do grego é emasculado. Do grego quer dizer emasculado. Então, vamos entender isso aqui, irmão. Qual que é a dúvida? Pastor, a pessoa nasce gay ou não nasce gay? Essa é a primeira dúvida que tem. Você não tem lido que quando Deus fez a humanidade, no princípio ele fez macho e fêmea? No princípio. Mas o que aconteceu? É vontade de Deus? Alguém nasceu homossexual? Não. Do mesmo jeito que ele não queria que ninguém nascesse cego, que ninguém nascesse aleijado, entendeu? Ele não queria que ninguém nascesse surdo, mudo. Ele não queria. Uma consequência do pecado dos homens. E uma outra consequência, olhe para mim o que eu vou te dizer, para você não sair dizendo, tá? Pouquíssimas, raríssimas exceções, a pessoa nasce homossexual. Mas é muito raro isso. Muito raro. Ok? No princípio ele fez macho e fêmea. No princípio. Agora não. Agora, depois do pecado, uma das consequências é isso. E essa palavra eunuco, ela tem 3 significados, emasculado do grego. Tem 3 significados. Olhe para mim aqui, irmão. O que era o eunuco? Mais conhecido. As pessoas da grande roda da sociedade, os reis ou as pessoas indignadas, eles tinham escravos para tudo. Inclusive escravos que tomavam conta das mulheres, que o sujeito casava com várias mulheres, tomavam conta das mulheres e das filhas deles. Até dar banho eles davam. O que eles faziam? Ia lá e castrava o sujeito. Ah, o cara vai dar banho na minha mulher, eu vou castrar ele. Entendeu? Esse é o tipo de eunuco. Olha o que Jesus fala. Alguns nasceram eunucos, daqui a pouco eu vou explicar. Mas alguns, os homens fazem eles eunucos. Outros, a si mesmos, se fazem eunucos. Eu vou te falar de um dos pais da igreja que ele mesmo se fez eunuco. Santo Agostinho. Santo Agostinho se castrou. Porque quando ele era no mundo, gente, o problema dele era... ele não podia ver o rabo de saia. Aí ele converteu. Como ele viu que não conseguia, ele se castrou. Entendeu? Santo Agostinho. Alguns os homens fazem, outros a si mesmos se fazem. Estou falando no sentido literal de se castrar. Tá? Agora, querido, tem um outro sentido que é não querer se casar. Alguns nascem assim, não quer casar. Simplesmente. Outros, os homens fizeram eles assim. Você quer saber de uma coisa? Diante de tudo que eu estou vendo, eu não vou me casar. Sabe? E alguns nasceram assim. A mesma coisa tem a ver com sexo, de não praticar o sexo. Então, se eu sou homem e eu não quero sexo com mulher, e eu sou mulher e não quero sexo com homem, eu sou eunuco também. No grego é eunuco, que é o chamado de gay. E o que Jesus está falando nas 3 classes de eunuco? O físico, aquele que não quer se casar, e no termo de homossexuais. Alguns nascem assim, outros, os homens fazem eles assim. A pessoa foi abusada.
ou teve um monte de trauma com o sexo oposto, agora não quer mais. Alguém fez ele assim. E outros a si mesmos se fazem. Esse é o problema. A maioria hoje quer se fazer eunuco. Como eu te falei, cada um fizer o outro que virou moda. Hoje é moda ser gay. Qual que é o problema? Homofóbicos. Nós não somos homofóbicos. Eu, particularmente, qualquer tipo de preferência, eu acho errado. Deixa eu explicar para você. Quarta-feira agora foi o dia dos namorados, não é? A minha esposa ali. Suponhamos que eu falo com ela assim, vamos comemorar lá no Carretão Gaúcho. É um ambiente familiar, sim ou não? De repente eu vou lá, porque é dia dos namorados. Eu pego a minha esposa e dou um beijo dentro daquele desentupipia. Lá no meio de todo mundo. O gerente vai me chamar e falar assim, isso é um ambiente familiar, você não pode fazer isso não. Se você continuar nesse estilo, eu vou chamar um segurança para você. Aqui não é lugar disso. Eu e minha esposa, não é? Agora, se tiver dois homens se beijando, duas mulheres, se alguém falar alguma coisa, é homofobia. Entendeu? Eles querem privilégios, gente. Ninguém pode falar nada, porque isso é homofóbico. Esse é o problema da ideologia de gênero. Entendeu? E eles querem fazer as coisas. Um dia desse eu entrei no shopping, duas mulheres beijando na porta do shopping. E braçou e dando um desentupidor de pia mesmo. Você não vê casal de namorado fazendo isso 3 horas da tarde na porta do shopping. Mas duas mulheres. E se alguém fala, ai, se falar alguma coisa. Entendeu? Outra coisa. O sujeito se envolveu com droga, ficou devendo o traficante, não pagou, o traficante mandou executar ele. Por quê? Porque tinha uma dívida com o traficante. Mas se for homossexual, como é que chama? Como é que é o assassinato de... Tem um nome que eles falam para homossexual. Eu esqueci, mas é homofobia também. Matou porque era gay. Não, gente, matou porque ficou devendo o traficante. Entendeu? Você entendeu como é que é? Um cara entrou em briga de trânsito com outro homem, e na briga de trânsito matou ele. Entendeu? Agora, se for um cara com uma mulher e matou, aí eles falam, como é que é, gente? É feminicídio. Não foi feminicídio, não, mano. Foi a mesma coisa que estava brigando com o outro. Vamos parar. O problema da ideologia de gênero é essa. Problema. Outra coisa, tem um Paulo ali que é psicólogo. Eu sou psicanalista. Irmão, se a pessoa, olha o que está errado. Ninguém, quando fala de cura gay, a Rede Globo que fica influenciando as pessoas. Deixa eu te perguntar, ninguém vai sair caçando gay na rua, não. Ser gay, vem cá que eu vou te curar. Ser gay, vem cá que eu vou te curar. Não é isso, não. É que essa pessoa me procurar como psicanalista, ou procurar o Paulo como psicólogo, e falar assim, olha, eu sou gay, mas eu não quero mais ser gay. Você me ajuda? Se eu e o Paulo ajudar, já está no salvo. Como psicanalista ou como pastor. Ah lá, foi fazer a cura gay. É isso que a gente discute. Ninguém está querendo sair caçando gay, não. Mas se ele procurar, a gente pode ajudar. Não pode, porque isso é homofobia. Entendeu? O problema da ideologia é essa. E não é só de gênero, não. Toda ideologia. O cara quer ser o que quiser, você respeite ele. E deixa eu te falar, Deus ama a pessoa do jeito que ela é. E uma outra coisa aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus não condena o homossexual por ser homossexual. O que a Bíblia condena é a prática. Se for homossexual e não estiver praticando, ele vai até ser salvo, se ele crer em Jesus e arrepender. De fora ficarão os efeminados e os sodomitas, que do grego, na tradução de hoje, é o ativo e o passivo. Entendeu? É isso que vai ficar de fora. Então é a prática. Se você é ativo ou passivo, você vai ficar de fora. Agora, se você for gay e ficar na sua, se você não tiver relacionamento com o homossexual e crer em Jesus, você é salvo. A Bíblia condena a prática. Lá no Antigo Testamento também é a mesma coisa. Vai dizer assim, olha, lá em Levítico, homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher. Mulher não se deitará com outra mulher como se fosse homem. Se deitar é a prática. Ele não está falando, você não pode ser
gay, você não pode ser homossexual, senão você vai ser condenado. E você não pode se deitar. Entendeu? Que a Bíblia condena a prática homossexual. Por isso, irmão, você tem que amar e respeitar. Ok? Você tem que amar e respeitar. Eu não gosto de ficar falando, não vou nem falar o nome da igreja. Eu conheço um rapaz, e antes de aceitar Jesus, ele já até trabalhou no encontro conosco, que a igreja estava aqui embaixo, uns 4 anos atrás. Ele foi homossexual, aceitou Jesus, não é mais. Pensa num cara que canta demais e toca demais. Na igreja dele, eles não põem o cara no louvor, porque ele foi homossexual. Olha para você ver. E eu já falei, viu? Tem um código de honra em qualquer exército do mundo. Se um soldado estiver ferido, você não deixa ele para trás, não. Se morreu, você arranca a identificação dele e vai embora. Mas se está ferido, não deixa. O único exército do mundo que não deixa soldado ferido para trás, ele fere os próprios soldados. É o exército de Cristo. Se entrar um homossexual aqui, cheio de trejeitos, mas ele não está na prática, e eu coloquei num louvor, por exemplo, sai a metade dos crentes da igreja. Pastor, pôs um gay lá na frente, misericórdia. Você viu ele na prática? Você viu? Se você viu ele na prática ou ela, tudo bem. Mas se não viu, por favor, fica com a língua quieta dentro da boca. Cuidado, irmão. Não julgueis que não sejais julgados. Com a mesma medida com que medides, vos medirão também. A Bíblia não condena o cara a ser, condena a prática. E você está condenando o cara a ser. Alguma dúvida antes de eu passar para a pergunta da irmã sobre a ideologia de gênero? Algum comentário? Pode falar. Essa questão sobre a prática, que a Bíblia condena a prática. Mas a Bíblia condena a prática, mas ela não condena o homossexual em si, desde que ele não pratique. Esses casos, no caso, isso se cabe para os casos raros de quem nasceu homossexual, porque hoje nós temos, assim, viralizou, e a gente sabe que a Bíblia condena a prática, mas é de qualquer um dos que nasceram, é dos que estão somente na moda, ou somente dos casos raros? Aí é que eu estou falando. Boa pergunta. Se o cara não nasceu, se é trauma, tem recurso para ele. Tem recurso. Ele não nasceu, por causa do trauma ele ficou. Então tem recurso para ele. E se os homens, aquele que a si mesmo se fez, ou seja, escolha, ele escolheu, também tem recurso para ele. Então, nesse sentido, irmão, não tem desculpa. Esse caso, que o cara não vive na prática, é o que nasceu. Porque os outros, você aceitou Jesus, irmão? E para te falar com você a verdade, de cara o Espírito Santo já vai tirar isso de você. Se você não nasceu, ele vai tirar isso de você. Você vai ser liberto disso. Não estou falando que todo gay tem que ser liberto, não, viu? Que é demônio, não é isso que eu estou falando. É um trauma, gente. Alguém abusou da pessoa e ela ficou. Ou a experiência que ela teve com o sexo oposto não foi uma experiência boa. Então agora quer gente do mesmo sexo. Alguém fez ele assim. Isso tem jeito, tem saída, tem terapia para isso. E os que escolheram também. Então o que tem assim uma escapatória para ele é aqueles que nasceram. Não vivem na prática. Ok? Muito boa a pergunta. Mais alguém dentro desse assunto? Só um minutinho. Paulo, quero dar uma... É isso mesmo? Se não for, eu já falei também, né? É isso mesmo? A irmã Alda aqui. Quando morreu Moisés, o diabo pareceu que ele levou o corpo de Moisés. O que ele queria fazer com o corpo de Moisés? Muito boa, muito boa. Porque a alma, né, o anjo que Deus chega para lá dele. Lutou com ele, Judas, versículo 9. Aí ele falou, né? Porque Judas, versículo... Agora presta atenção, o que isso tem a ver? Em Israel, irmão, não era todo mundo que era enterrado, não, tá? Não era todo mundo. Se a pessoa, quando morresse, fosse uma pessoa de bem,
uma pessoa honesta, uma pessoa dentro da moral, dentro das regras, e morresse, ele tinha um sepultamento. Se não, se fosse uma pessoa à margem da sociedade, ele jogava o corpo dele no lixão. Como também os animais. Eu não vou enterrar alguém com honraria, se ele é uma pessoa à margem da sociedade. E eu não vou enterrar animais também com honraria. Então jogava corpos de animais e pessoas que morriam, que eram à margem da sociedade, nesse vale de Nom. Ficou sendo chamado de Geena, ou Geena, como queira. Que no grego é Hades. No grego é Hades. E o fogo queimava 24 horas por dia por causa do gás do fogo. Quando o diabo contendia com Moisés, ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida. Uma vez Deus, o povo pedindo água, que o povo faz o líder pecar, gente. O povo faz o líder pecar. Entendeu? Por causa do povo. Começou a murmurar, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Deus fala com ele, fala com a rocha. Na hora que você falar com a rocha, da rocha vai brotar água e o povo vai beber. Ele ficou com tanta raiva do povo que ele pegou o cajado dele e feriu a rocha 2 vezes. Deus falou, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Eu não mandei você ferir a rocha. Entendeu? Quando acabou, querido, os 40 anos do deserto, Deus falou, você sobe no monte. Você vai subir no monte e vai olhar a terra, mas não vai entrar. E onde Moisés ia, Josué ia atrás dele. Josué ia atrás dele. E o Moisés foi para o monte e o Josué foi. Começava a subir. Na metade do monte, o Moisés falou assim com Josué, fica aqui, eu vou lá e depois eu volto. Igual no dia que Moisés subiu e jejuou 40 dias, o Josué não saiu do pé do monte. Enquanto Moisés não voltou, ele não saiu. Aí ele subiu lá. Deus falou assim, agora olha a terra prometida, olha a terra de Canaã, olha a terra de Israel. Pois é, e aqui você vai morrer. O que acontece? Você lembra, gente? Você lembra que Moisés, ele saiu do Egito fugido porque ele tinha matado um egípcio? Era assassino. E ele tinha que fazer a circuncisão dos filhos dele e ele não fez a circuncisão. E Deus ia tirar a vida dos 2 filhos por causa disso. A Zípora, a mulher dele, pegou uma pedra e com a pedra ela fez a circuncisão. Pegou a pele do prepúcio e jogou nos pés dele. Falou, você é homem sanguinário. O que o diabo estava reclamando? Ele falou assim, olha, você enterrou o corpo dele? Ele não pode ser enterrado. Ou seja, porque enterrar é uma honraria. Ele assassinou e o próprio Deus chamou ele de homem sanguinário. Ele não pode ser enterrado. Me dá o corpo dele, que o corpo dele é meu. Eu tenho direito sobre o corpo dele. Entendeu? Eu tenho direito sobre o corpo dele. Ele não podia ser enterrado, porque enterrar é uma honraria que o Moisés não merece. E o arcanjo falou para ele, rapaz, eu já enterrei, está enterrado, o Senhor te repreenda. E saiu de pé. Pronto. Tem conversa com você não. Entendeu, irmão? Era isso, porque ele não queria que Moisés fosse enterrado. Como eu já falei com você, o Antigo Testamento tinha quase 300 livros. Você pode ler o livro de Enoque. Ler o livro de Enoque, que vai explicar muito bem. Aqui Judas não quis colocar detalhes, mas no livro de Enoque vai colocar muito bem explicado isso que eu estou falando para você. Entendeu? Ele não pode ser enterrado com honraria. Ele foi assassino. Ele é assassino, como é que você quer enterrar ele? O próprio Deus chamou ele de homem sanguinário. O próprio Deus falou que ele não vai entrar na terra prometida. O corpo dele é meu. E aí, voltando só lá para o vale de Inom, um lugar chamado Geena, ou Geena, como queira, ou Hades. Lembra que eu te falei que onde tem lixão, o fogo queima 24 horas por dia? É por isso que ele falou, o lago de fogo que arde com enxofre, o verme não morre. Sabe o que ele está falando de verme? O corpo em decomposição não libera vermes ali? Então, pois é, não vai morrer. Você vai ficar com o corpo ali a eternidade afora queimando. Por isso que o inferno recebe o nome de Geena, no grego, e Hades. Perdão, Geena no hebraico e Hades, entendeu? Era um lixão onde queimava 24 horas por dia, entendeu? A metáfora com o inferno, com o lago de fogo, não vai para lá não, porque lá o corpo morre. É fogo. Põe um dedinho numa panela quando ela estiver quente, depois você me conta. Lá não vai ser o dedinho na panela, e você vai ficar com o dedinho doendo 2 dias, não. É milhares e milhares e milhares e milhares e
e trilhares de anos, o corpo inteiro mergulhado no lago de fogo e enxofre. Fique esperto. Fique esperto. Pastor, dentro da pergunta anterior, a respeito do ideologia de gênero, você tem uma pergunta aqui, se quando uma pessoa nasce eunuco, se tem a ver com o pecado dos pais, se é por causa do pecado dos pais. Põe para mim, por favor, 2 Crônicas 32. Deixa eu ver se é 2 Crônicas ou 1 Crônicas. 32. Depois você vai mudando. 33, 34, 35, 36. Depois dessas coisas, na verdade, veio a Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Continua. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e com os homens valentes. E falou assim: quem é que vai te livrar da minha mão? Do jeito que eu destruí todos os reinos, eu vou destruir o seu também. Eu vou destruir o seu também. Ezequias pegou aquela carta, levou no ano 99, 2000, Ana Paula Valadão, ela, no Diante do Trono, fez uma música contando essa história. E diz aquela música, diz: eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua mão. O que eu estou querendo te mostrar é que Ezequias foi um rei que agiu de... Capítulo 33. Ezequias foi o homem que fez a vontade de Deus. Tinha Manassés 12 anos, volta lá. Manassés foi o filho de Ezequias. O filho de Ezequias, o filho do rei Ezequias foi o rei Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era o quê? Mal aos olhos de Deus. Está vendo? Conforme as abominações dos gentios. Capítulo 34. 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, filho do outro, que tinha 12, do Manassés. E 31 anos reinou em Jerusalém. Continua. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, bisavô, trisavô lá para trás. Pronto, 35. Capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro e Páscoa, tal. Continua, deixa eu ver aqui. Estabeleceu os sacerdotes e tal, continua. E diz, bom, vai para o 36. Vai para o 36. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos, quando começou a reinar. E 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e condenou a terra com contribuição de 100 talentos e tal. Então aqui, olha. Ezequias, Manassés, Josias e os filhos. Por que eu estou falando isso? Põe, pastor, para mim, por favor, Êxodo 20, verso 3 a 6. Êxodo 20, de 3 a 6. A pergunta é: o cara nasceu eunuco por causa de maldição, por causa dos pais dele? Depois você estuda em casa, é que tem mais, tá? Segundo Crônicas aí, tá vendo? Né? Êxodo 23, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deixa aí. Eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Beleza, pode continuar.
e faço misericórdia a milhares. Eu gosto da versão que fala 1000 gerações daqueles que guardam os meus mandamentos. Irmão, se existisse maldição hereditária, a Bíblia explica a Bíblia. Para começo de conversa, a lei eram 613 mandamentos. Os 613 mandamentos estão em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 4 livros da Bíblia. Então Moisés, porque são 613 mandamentos, ele resumiu isso tudo em 10. Então, querido, ele não colocou detalhe por detalhe, entendeu? Ele colocou algumas coisas. Mas quem explica a Bíblia? A Bíblia. Espera aí. Se existe isso, eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas olha aqui, eu sou um Deus misericordioso e faço misericórdia até 1000 gerações. Espera aí. O rei Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Se o Senhor faz até 1000 gerações, então o Josias não devia ter morrido. Quer dizer, o Manassés não devia ter perecido. Porque o pai dele foi bom aos olhos de Deus, mas o Manassés pereceu. Então, peraí, o texto está dizendo que o Senhor faz 1000 misericórdia até 1000 gerações. Agora, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O Manassés foi mal, mas o Josias, o filho dele, foi bom. E Deus abençoou o filho dele. Cadê essa maldição de 3, 4 gerações, gente? E você viu que foi assim, um bom, um mal, um bom, um mal, um bom, um mal. Uai, pastor, então a Bíblia está caindo em contradição? Não. São pessoas que interpretam errado a Bíblia e te ensinam de maneira errada. Entendeu, irmão? Então, para você, internauta, que está perguntando, não existe maldição hereditária. Entendeu? A Bíblia explica a Bíblia. E para morrer de vez com esse assunto, Ezequiel 18. Só um minutinho, não perde que você ia perguntar, não. Ezequiel 18, só para não perder o raciocínio, entendeu? Tá, mas era só para não perder o raciocínio, mas você vai falar. Vamos lá, Ezequiel 18. Uma das regras de interpretação bíblica, tá? A Bíblia não cai em contradição. Veja no céu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como um homem justo e praticando juízo e justiça. Continua. Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor do seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Continua. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, aí pode ir pulando devagarinho. Cumprindo todos aqueles deveres e tal, tá vendo? Contaminar a mulher do seu próximo. Ele fizer o contrário do pai, oprimir ao pobre, necessitado, pode pular. Emprestar com usura, receber com que mais, ou seja, com juro, continua. Eis que também, se ele gerar, peraí, volta lá. Emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Continua. Eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que o pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e tal, pode pular. Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, pode pular. Desviar o povo da sua mão, não receber usura e juros. Volta, onde você estava? Desviar o povo da sua mão, pode passar. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou o bem que seu irmão fez e tal, não era bom. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Cadê? Continua. Não, a gente pulou. Volta no 16, por favor.
não oprimia ninguém, retiver o penhor, não roubar, der o seu pão, e cobrir ao nu com roupa, 17, desviar do pão de sua mão, não receber usuras e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Me ajuda aqui, Josilete, me ajuda aqui você. Vem cá, Juninho, também. Vem cá, Juninho. Vem cá, vocês três. Olha o que Ezequiel 18 está falando aqui. Vem cá. Isso, isso. Está aqui um homem que era bom, não fez nada de errado. Nada de errado. Ok? Quando ele morrer, será salvo. Mas ele gerou um filho que é ladrão, que empresta dinheiro com juros, para isso, para aquilo, para aquilo outro, tal. Quando ele morrer, ele vai perecer. Espera aí, o Senhor não faz misericórdia até 1000 gerações, então ele não tinha que perecer. Aí ele fala assim, só que o filho dele viu todas as abominações que o pai fez e não andou no mesmo caminho do seu pai. Então ele não morrerá por causa da iniquidade do pai. Aonde que tem essa maldição hereditária, gente? Aonde que está isso? E você vive participando de campanha de quebra de maldição. Deixa eu te falar 2 versículos aqui para ficar gravado no seu coração. Romanos 8:1. Tá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma. Gente, ele levou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Coroa de espinho que ele recebeu foi para levar maldição. Você crente acreditando em maldição hereditária ainda? O outro versículo que eu quero que você guarda é 2 Coríntios 5,17. Agora, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Vai, pastor, e maldição na minha vida? Aí é outras coisas. Outras coisas. Então, biblicamente falando, tá? É o que eu te falei, a pessoa lê, interpreta errado, ensina e você não vai questionar. Você quer mais um punhado de texto provando que não existe maldição hereditária? Eu fico aqui a noite toda, se você quiser. Obrigado a vocês. Pode falar, o Escobar. Ô pastor, até nesse assunto aí, uma vez eu fui estudar um assunto sobre essa questão mesmo, aí sobre as pessoas nascerem com alguma doença, né, a gente pensa, pô, velho, a pessoa ainda não fez nada, não pecou, aí na passagem que os pecou foi Jesus, né? Quem que pecou? João 8. Ele ou seus pais. Aí Jesus não nenhum nem outro, porque a glória de Deus, porque era necessário que aquele milagre acontecesse para as pessoas crescem em Jesus, né? E aí nisso eu estava lendo em Gênesis que fala que quando o homem pecou, era tudo bonito, né? Tudo perfeito. E é engraçado que o pecado foi implícito no nosso desenhado. E na terra também teve algumas coisas físicas, né? Que não foi só espiritual, que foi a glória, os espinhos, que foram alguns animais. E aí entra isso que o senhor falou, que na questão do nascer, né? Que algumas pessoas nascem, acontecem algumas coisas porque isso já é um princípio DNA, mas que não tem nada a ver com o pai ou mãe. Do pecado. É fruto do pecado que todos nós, inclusive, aí entra também na questão do ou o cara ou ele nasce com essa atração por o mesmo gênero, né, o homossexualismo, ou ela nasce com uma inclinação a mentira, o amor. Então isso tudo é fruto do pecado que foi feito, que tem no nosso DNA, mas igual o senhor falou, que mais que quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura, não que a gente não vai ter alguma inclinação, mas a gente tem que procurar ser novo todo dia, né? Mas aí essa passagem eu mesmo falando, eu fui, que a gente vê algumas coisas e fica assim, pô, aí Jesus deixa bem claro, né? Que não existe isso, né? Exatamente. Mas é por causa do pecado que já tem que nosso DNA. Inclusive, só uma coisa para corrigir, que todo mundo disse errado. Pastor, João 8 para mim. Não me pergunta não, viu, pastor? O cara fala ou o senhor fala o texto? Eu também não sei, misericórdia de Deus. Não sei não, mas ele vem na hora, assim, quentinho. Sei não. João 8, olha lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, cedo, tomou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e acessando o seu ensinado. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada. Continua, vai. Como no meio disseram, peraí. João 9, põe o 9.
Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Isso, é bom. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Olha aí. E os discípulos se perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Continua. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Irmãos, volta lá no verso 3. O Novo Testamento foi escrito em grego. Olha para mim aqui, olha. Tudo junto, sem espaço. Não tinha espaço entre as palavras. Jesus, espaço. Respondeu, espaço. Não tinha. Era tudo junto. Escrito maiúsculo. No grego, as letras maiúsculas são diferentes das minúsculas. Quem separou em capítulos e versículos e pôs ponto, cometeu alguns deslizes. Então, ainda mais essa versão que é revista e corrigida. O certo deveria ser o seguinte: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Acabou. Mas não está escrito foi assim. Tá? Diz assim: mas para que se manifeste nele as obras de Deus, continua, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Presta atenção. Nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Mas para que se manifeste nele a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra enquanto é dia, porque de noite não dá para fazer. É isso que ele está falando. Irmão, eu não quero conversa com esse Deus seu, que faz uma pessoa nascer cega só para a glória dele manifestar. Eu não quero mexer com esse Deus, não. Isso para mim não é Deus, não. Então vai nascer cego, ficar a vida inteira cega, só para a minha glória manifestar dele depois. Entendeu a diferença do bom viver, meu irmão? Entendeu? Entendeu isso aí? Nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Mas para que a glória de Deus se manifeste, eu vou fazer a obra enquanto é dia, porque de noite não tem como fazer. Ou seja, agora eu ainda posso fazer, depois o cerco vai apertar e eu não vou poder fazer a obra. Tira da sua cabeça esse sentimento mesquinho humano. Entendeu? Esses sentimentozinhos aí, vingança. John Lennon morreu porque falou que era mais famoso que Jesus Cristo. Deus está preocupado, é a gente ter essas mesquinharias no coração, gente. Deus não tem isso não. Aí ele falou que é mais famoso, eu vou matar ele. Entendeu? Por que o Cazuza morreu? Porque fez um show no Camecão, no Rio de Janeiro, fumou maconha, sobrou para cima e falou: Jesus, essa é você. Viu? Deus matou ele. Né? Aí teve um acidente feio, o carro destruiu todo. Ficou só o porta-mala. E tinha um pente de ovo no porta-mala. Não quebrou nem o ovo, porque o carro estava cheio e a mulher falou assim: vai com Deus. Ele falou: só aceitou no porta-mala. Teve dentro do entregar. O carro destruiu todo, deu PT, mas não quebrou o ovo no porta-mala. Deus tem esses sentimentos, gente. Viu? Não mexe comigo, não, viu? Deus. Gente, isso é sentimento humano. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, para que a glória se manifeste, ele foi que ele nasceu assim. Eu estou fora desse Deus de vocês. Foi muito boa a sua manifestação, tá? Desarranje. Isso, só para completar, isso acontece não só para aqueles que dizem essas coisas, mas para qualquer pessoa que está fora da presença de Deus, que não tem uma condição com Deus, aceita qualquer uma dessas necessidades. Até os que estão dentro da casa de Deus para se ver. Tá, ué. E aí, gente, ainda falando do que ele falou, eu não vou ler todo não. Romanos agora, capítulo 1, só o verso 24, 26 e 28. Romanos 1, 24, 26 e 28. Deus queria que alguém nascesse cego? Não. Ele queria que alguém nascesse aleijado? Não. Ele queria que alguém tivesse câncer? Também não. Ele queria que alguém nascesse homossexual? Também não. Por que nasceu? Por causa do Escobar falou ali. Entendeu? Isso é consequência do pecado, quando entrou no mundo. Entendeu? Olha lá, Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. 26. Por isso Deus os abandonou
paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso. Por que essas coisas acontecem, irmão? Vocês querem mais as trevas do que a luz? Deus abandonou os homens. Agora vocês vão lidar com as consequências. É só isso. Não tem nada de Deus com isso. Nunca mais me fale maldição hereditária. Que crente é você? E vive estudando a Bíblia. A Bíblia não cai em contradição, não. Me explica, tá? Só voltando aqui. Se Deus, ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, por que alguns reis foram maus, mas os filhos deles foram bons? Por que eles pereceram e os filhos deles foram salvos? Deus não visita a iniquidade do pai e dos filhos? E se ele faz misericórdia até 1000 gerações, por que o primeiro que eu falei, que é o Ezequias, ele foi bom? Por que Deus não fez misericórdia com os outros que eram maus? Você tem que entender a Bíblia, irmão. Pega a parte isolada da Bíblia e você vai fazer uma heresia. Mais algum aí? Pastor, um pouco ainda dentro do assunto, eu recebi uma pergunta dizendo o seguinte: e os bissexuais são considerados adultos também? Ou eles são uma raça diferente? Tem explicação na Bíblia para isso? Bissexual, gente, se for aquele que nasceu chamado hermafrodita, lá no encontro também tivemos uma pergunta como essa. É complicado, até, deixa eu tentar dizer para você, até 4 anos de idade a pessoa ainda não definiu. Gente, se nasceu com um númerozinho, tudo que ele fizer, você fala só, isso não é coisa de hominho, não. Hominho não faz isso, não. É a gente que vai incutindo nele. E se nasceu menininha, né, sem um númerozinho, isso não é coisa de mocinha, não. Mocinha não faz isso. Então ainda não tem esse senso. Tá? Agora preste atenção, nasceu com os dois sexos, o que você tem que fazer? Olhar, tem útero, então ele na verdade é mulher. Entendeu? Na verdade é mulher. Entendeu como é que é o negócio? Agora tem gente que faz, né? Aí ele se transformou e tal. Não tem problema, ele é macho. Mas ele tirou e colocou seio e tudo. Se aceitar Jesus vir para cá, se ele não tiver mais a prática, é salvo também. Arrependeu, acabou, irmão. Mas alguma aí, né? Porque tem a Paulinha ali. Tem uma outra, mas eu acho que o sentido do bissexualismo que foi falado não é nem a questão do hermafrodita, não. Acho que entra dentro da moda atual. Não, aí se fez, irmão. Quando a pessoa não tinha conhecimento, é isso que eu estou falando. Aí bissexual, no caso, é o cara que fica com homem e com mulher também. Está errado, se você é homem, você tem que ficar com homem. Bom, você tem que ficar com mulher. Fiz intencionalmente, todos os meus movimentos são friamente calculados. Não contavam com a minha vida. Depois chutou. Nasceu homem, tem que ficar com mulher. Nasceu mulher, tem que ficar com homem. Do contrário, irmão, você tem que olhar. Por que essa pessoa, ele nasceu e depois de velho foi ter saído do armário? Alguém fez ele assim, ou ele mesmo se fez assim? É isso que tem que analisar. É a mesma coisa, tá? Paulinha. Se uma mulher estiver grávida e os médicos detectarem esse risco e orientar que seja feito o aborto e a pessoa aceitar, ela não quer passar o risco de ocorrer ou a criança nascer com algum problema. Seria errado? Gente, isso é um assunto polêmico, tá? Extremamente polêmico. Por que eu vou falar? Pastora Cléudia deve ter ido embora, né? Os 3, né? Deixa eu falar com você. Os 3 filhos. Foi gravidez de alto risco. 3 filhos. E outra coisa, os 3. Irmão, a pastora Cléudia tem pressão baixa. Ela sempre teve pressão baixa. Mas quando ela engravidava, no primeiro mês a pressão dela já subia e muito. Ela não teve pré-eclâmpsia, ela teve eclâmpsia mesmo. E aí, quando ela engravidou do Gleison, um mês e pouquinho, o médico me chamou. Ela mandou ela vestir aquelas roupas de médico, aquela roupa toda branca, ir lá trocar e tal. Quando ele falou assim, pode ir lá trocar a roupa da senhora. O conselho que eu te dou é tirar o bebê. Não vai viver nem ela, nem o neném. Eu procurei o segundo médico, falou a mesma coisa. Eu procurei o terceiro médico, falou a mesma coisa. Quando ela engravidou do Luiz Eduardo, 3 médicos também diferentes.
mandou tirar o bebê. E o Isaac não foi diferente, mandou tirar o bebê, dos 3. Inclusive, na gravidez do Isaac, ela estava no 2º mês. O médico falou assim, olha, bota essa mulher de repouso, já que você não quer tirar, no 3º mês, bota ela de repouso 24 horas por dia. É assim, ó, se ela estiver varrendo uma casa, ou lavando uma louça, e você aferir a pressão dela e a pressão subir, passar de 15, é porque ela está fazendo uma atividade física, e o quadro dela. Mas se ela estiver em repouso e a pressão dela chegar a 15, você traz ela que nós vamos tirar o bebê. Vocês têm outros 2 filhos e ela não vai sobreviver. Eu punha ela o dia inteiro no sofá, vendo televisão. Aí eu comprei esse filho no manômetro, aquele dia e medir. Ela está lá de repouso. 19 por 10. 19 por 9. Ela fala assim, como é que está? Assim, está boa, está excelente. Ela fala, não estou sentindo dormência nas pontas dos dedos, dormência na ponta da barriga, minha boca está dormente, o lado todo dormente aqui. Ela, não, você está boa. Está os 3 meninos aí. Eu não posso cobrar essa fé dos outros, entendeu, Paulo? Eu não posso cobrar. No outro caso, o neném vai nascer encefálico, sem cérebro. Então ele vai ter muito problema, vai dar muito problema para os pais. Ou a pessoa foi estuprada. Tudo isso aí, gente, é caso a ser analisado. Não estou dizendo que você é a favor de aborto, não. Eu não sou a favor de aborto. Antes que você saia falando. Agora isso é um negócio, eu acho assim que é muito pessoal. Igual eu fiz, os 3. Irmão, os três, eu tive que assinar um termo. Os médicos falaram, vai subir na mesa de cirurgia e não vai descer viva. Vai morrer a sua esposa e o bebê. Assina aqui para mim que eu estou te avisando. Entendeu? Do Luiz Eduardo, o Gleison tinha 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Aí eu estava trabalhando, ela foi para o pré-natal e levou o Gleison. Daí a pouco estão me ligando, e falou assim, vai, ela foi lá no Júlia para o chefe. E aí eu estava longe, quando eu cheguei no Júlia, aí abre a porta lá, o Gleison sentado sozinho. Eu estava com ela lá dentro, já, o Gleison sentado sozinho. Quando ele me viu, ele veio correndo, abraçou nas minhas pernas, papai. Falei, cadê sua mãe? Ele falou, está lá dentro. Aí aparece a médica lá, aquelas roupas verdes, né? Assim, apareceu aí o companheiro da Cléudia, eu falei, sou eu. Seu irresponsável, me xingou, você deixa, eu tenho que trabalhar, velho. Eu estou trabalhando. Ela assim, você deixa essa mulher vir com um outro menino, deixa que ela podia cair na rua, qualquer hora, morrer, e tal. E tá aqui, ó, tá aqui, assina aqui para mim. Olha aqui, todo mundo aqui é de prova, Ela não vai sair viva lá de dentro, nem ela, nem o neném. Tá? E assina aqui para mim. Eu assinei, entreguei ela e peguei o Gleison no colo e falei, vem cá, meu filho, daqui a pouco a sua mãe e seu irmão vai sair daí. Na cara dela. Eu falei. E os 3 estão ali. O Isaac nasceu no hospital de Belité. Deixa eu te falar. O diretor do hospital falou, vocês não vão fazer. Eu vou fazer o parto dela. E na hora que entrou, que eu entrei para assistir o parto cesariano, ele falou assim, olha, eu quero, que lá não tem UTI neonatal. Não tinha na época, né? Ele nasceu em 2008. Ele falou assim, olha, eu quero 2 pessoas aqui na porta do setor de cirurgia, lá, esqueci o nome, eu quero aqui na porta agora. 2 pessoas com a mão na maca. Eu quero um motorista dentro da ambulância com a mão no volante e a outra na ignição. E a porta da ambulância aberta. Viu? Foi assim que ele falou. E fez eu assinar o termo. E ela pagando na minha frente, falou, conversa com ela. Se ela pagar, ela não volta mais não. E aí a Cléudia, de tudo, eu sacudia ela e tudo. Entendeu? Já começou, eu falei, ainda não, para anestesiada, né, que já tinha toalha de sangue para todo lado. Então, já começou, eu falei, ainda não, eu estou sentindo, não, estão só olhando alguma coisa aí na sua barriga. Ela falou, se apagar, ela não volta. Eu nunca vi, gente, anestesista, uns 4 lá dentro, doido, desesperado. Irmão, aquele soro, assim, não era ninguém, não. Eles colocavam, ficava assim, ó, um põe na mão e o outro colocava lá e pula. Colocava ali, um desespero. Paulo, eu. Do Luiz Eduardo, eu liguei para minha mãe e para uma irmã lá, que eu era pastor do Bernardo Monteiro, que era intercessora.
Na hora que eu liguei para minha mãe, eu sei como é que a mãe ora aí e tal, que o trem tá feio, a médica, eu não quis assustar ela. Mas essa irmã que deu na conselho, eu falei. Sabe qual que é o consolo que eu tive da irmã, da intercessão da igreja? Na hora que eu falei, a médica falou assim, comigo. Ela falou chorar do outro lado, falou assim, ai, como é que nós vamos fazer isso aí, a crema? Eu falei, obrigado, irmã. Bate o trem. Obrigado. Tá os três aí. Viu, Paulo? Mas esse é um negócio. Você está nascendo, vai ter um filho encefálico, isso é sério. Você olhou, ele vai nascer sem o bracinho, sem a perninha. Entendeu? Não é motivo para tirar, não, mas isso é uma coisa pessoal. O que eu estou tentando dizer, Paulo, que se a pessoa resolver fazer, eu não julgo, entendeu? Eu estou dizendo que eu não fiz e não faço. Não aprovo, não aconselho ninguém a fazer. Mas eu não julgo quem fizer. Nesses casos, agora foi lá, deitou e rolou. Agora engravidou porque eu vou tirar o neném? Aí não. Entendeu? Aí não. Ok? Acabou o nosso tempo. Tem mais para aí? Só mais um aqui, pastor. A pessoa está com dúvida com relação a 1 Coríntios 10, capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, a respeito de orar sem véu, desonra a sua própria cabeça. Vamos lá, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. No Oriente Médio, todas as mulheres usavam véu. Sabe por quê? No Oriente Médio, a mulher tinha que ser submissa ao marido, em todos os sentidos. A mulher tinha que chamar o marido de meu senhor. Meu senhor, eu estou com fome, posso ver? Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Até a Sara chamava Abraão de meu senhor. Meu senhor, está muito calor, eu posso tomar banho? Não, você não vai tomar banho hoje. Ela não tomava, era assim. Então, preste atenção. Ele não está falando de algo material, está falando de um princípio. Então ela falou 1 Coríntios 10, 5 e 6. E ele entra para o capítulo 11 afora. No capítulo 11 ele fala assim, olha, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Portanto, quem ora ou profetiza com a cabeça descoberta, se for mulher, desonra a sua cabeça. Gente, usar o véu era sinal de submissão. Entendeu? Aí ele falou, se você não tem véu, usa o cabelo comprido. Por quê? O escolar saiu lá, né? Coloca para mim Efésios 3, 28. Efésios 3, 28. Olha por que deu problema. Uma coisa que Paulo ensinava, e as mulheres de Corinto queriam usar isso. Efésios 3, 28. Volta aí para mim. Só mais essa a gente já termina. Vamos lá. O bichão dele. Tem não? 28 ou é 2, 28? Olha para mim. Não. Perdão, é Gálatas. Gálatas. Desculpa. Fica atrasado, começa a ficar doido. 2, 28, 3, 28. Vai, deixa eu ver. 3, 28. Isso, vai no 27 então. O que eu falei aqui? Porque todos quanto fosse batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. O que é que o Paulo ensinava? Então eles faziam distinção entre homem e mulher, entre quem era judeu e quem não era judeu, quem era escravo e quem era livre. Ele falou assim, olha, em Jesus não existe isso mais não. Então se você tem mulher, não pode pregar na igreja. Jesus não tem macho nem fêmea. Entendeu? Não tem homem nem mulher. Não tem judeu ou grego. Não tem escravo e livre. Quando ele olha, vocês são um só para Cristo. É isso que ele estava falando.
que as mulheres de Corinto eram as feministas da época? Então vamos tirar o véu. Já que Deus não faz diferença entre homem e mulher, vamos tirar o véu. A gente agora não vai mais ser submissa aos homens. É disso que Paulo está falando. Não é nem de algo físico, é o princípio de não querer ser submissa. É por isso que ele fala: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça de toda mulher. Então, gente, quando ele fala lá nos versos 12, 13, 14, ter um homem com cabelo crescido é desonroso para o homem, mas ter uma mulher cabelo crescido é honroso para ela. Gente, todos os personagens bíblicos eram cabeludos. Como é que a Bíblia vai cair em contradição? Quando ele fala ter um cabelo grande, não é o fato de cabelo grande, a mulher cortar ou não cortar o cabelo. Ele está falando de um homem ser submisso. É desonroso para o homem ser submisso, mas para a mulher é uma honra para ela ser submissa. Entendeu? Então, não tira o véu, não. A mesma coisa, Paulo era a favor da escravidão? Não. Mas ele fala assim: escravo, serve aos seus senhores como se você tivesse servido ao Senhor, para não arrumar problema. Entendeu? Não tem judeu e nem gentio, mas judeu. Quando você estiver perto do judeu, não coma sangue, não come carne sufocada, não come carne sacrificada ainda, porque você entendeu? Ele é mais fraco do que você. É isso que ele está falando, para não escandalizar. Continue submissa, continue usando o véu. E tem um outro problema, hein? As prostitutas cultuais ou rapam o cabelo ou cortam curtinho. Se você fizer isso, então, você vai ser confundida. Então, eu falo só, se você não quer usar o véu ou o cabelo comprido, raspa o cabelo uma vez e vai ser confundida com a prostituta cultural. Então, querido, não é o cabelo físico ou o véu físico, é um princípio. Elas não queriam mais se submeter. Eu vou falar, essa religião que eu falo aí é uma bagunça, está ensinando as mulheres a não ser submissas aos homens. Em todos os países elas eram submissas. Entendeu o que Paulo estava prevendo? Tem nada a ver com corte de cabelo nem com véu. Amém? É um princípio de não querer ser submissa. É isso que ele corrigiu. Pronto, foi a última, já passamos do horário. Amém? Então, queridos, muito obrigado mais uma vez. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Hoje vai ter a cantina ou não? O povo está com saudade aí, estão me perguntando da cantina. Irmãos, aqui, olha. Outra coisa, presta atenção, olhe para mim aqui. Eu sei, tem muita gente que me ajuda. E tem gente que já acostumou tanto que quando você olha no Zap, ou no Instagram, ou no Facebook, que é o Pastor Carlos, você passa direto. É aqueles avisos dele, vou nem olhar. Entendeu? Deixa eu te pedir que encarecidamente, essa semana eu estou mandando para você as coisas, para você divulgar. Espalha o negócio da feijoada domingo e da palestra. Não passa o dedinho assim e vai depressa, não. Espalha. Irmão, se nós não tivermos uma quantidade boa de venda das apostilas, dos kits e da feijoada, a gente não consegue levar a mesa lá para trás. A última vez que eu olhei, estava R$ 1.800 que a gente precisava.